transporte adequado para um hospital de referência. Aqui, tem uma pessoa passando mal na rua. O SAMU atende também, né, as pessoas que estão na rua ou na casa e leva para o hospital de referência. Ou outros casos que acontecem aqui. Na unidade mista de vocês, tem um paciente que é grave e precisa ir para a Unesp. O SAMU ele faz essa transferência, né, interhospitalar de uma forma, né, adequada. Pode passar. E daí, o que o SAMU atende? As ocorrências de natureza clínica, cirúrgica, obstétrica, traumática e pediátrica. Na verdade, acaba atendendo todos os tipos de ocorrência, tá? E ele tem como objetivo chegar precocemente a essa vítima para poder prestar um atendimento de qualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que caiu de moto, quanto antes ela for atendida, melhor. Então, é o que a gente chama daquela hora de ouro, né? O paciente de trauma, por exemplo, ele tem que ser atendido, idealmente, em parâmetros americanos, naquela primeira hora. Então, na primeira hora, ele tem que ter todo o atendimento médico, desde estar no hospital. Não sei mexer com essas coisas, não. Então, gente, o SAMU ele tem esse objetivo de chegar rápido à vítima e aí um diferencial. O SAMU não vai chegar lá, enfiar dentro da ambulância o paciente e sair correndo para o hospital. Não é isso que o SAMU faz. Então, a ambulância ela tem todo o equipamento e tem profissional treinado, que eu vou mostrar para vocês, que faz o atendimento no local, estabiliza a vítima e depois transporta para um hospital. É como se a gente atendesse dentro de uma sala de pronto-socorro, só que na rua ou na casa desse paciente. E daí nós temos um serviço que ele é regional. Então, hoje, todos os SAMUs do Brasil, eles são de caráter regional. Então, nós temos uma central de regulação, que no nosso caso é lá em Botucatu, e as cidades que são aderidas. Isso que fica um pouquinho difícil até das pessoas compreenderem, porque quando a gente liga daqui de Areópolis no SAMU, eu quero, né, a ambulância do SAMU, porque, sei lá, meu pai está com dor no peito, está com sudorese, chama a ambulância do SAMU. Quando liga o 92, vai cair nessa central de regulação lá em Botucatu. Isso não quer dizer que vocês não vão ser atendidos por uma ambulância lá de Botucatu. É a ambulância aqui de vocês. É só lá que atende. Lá tem um médico, tem os telefonistas, que eu vou explicar para vocês. Eles atendem esse chamado, triam rapidinho e vão enviar para vocês o melhor recurso. Já vou explicar um pouquinho mais. Então, quais as unidades que existem no SAMU no Brasil? Tá? Nós temos a unidade de suporte básica e avançado. Aqui, em Areópolis, vocês têm uma unidade de suporte básico. Tá? Em Botucatu, nós temos uma unidade de suporte básico e uma avançada. Então, se por um acaso tiver um acidente muito grave aqui, além da ambulância daqui de Areópolis atender, a gente vem com uma ambulância de suporte avançado de lá, que tem um médico e dá apoio para vocês. Nós já fizemos isso, tá? Em outros lugares, a gente tem as equipes de atendimento aeromédico. Na Amazônia, onde é difícil acesso, a gente tem as ambulâncias, que são as lanchas que vão até a população. E também tem motos, tem vários tipos de veículos que fazem parte da frota do SAMU. Na nossa regional, a gente tem 2 tipos de ambulância, então, a unidade básica e avançada. Aí lá como é que funciona a nossa regional? Então, nós fazemos parte daquele verdinho ali, tá? Então, se todas as cidades quiserem aderir ao SAMU, todas fazem parte da Central de Regulação de Botucatu, que é o Polo Questa. Então, são 13 municípios. Hoje, nós temos Botucatu, então tem 2 ambulâncias lá, uma básica e uma avançada. A Embi tem uma ambulância básica. Areópolis tem uma básica. Pardinho também tem uma básica. E Bofete, eles vão ter uma básica. A gente está em fase de treinamento da equipe para poder iniciar o SAMU. E aí que eu queria, que é muito importante para vocês entenderem como funciona o SAMU. Tem um esqueminha aqui, a gente vai passando para vocês entenderem. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, a pessoa ela liga lá, aconteceu um acidente, então ela vai ligar nessa central de regulação, que é independente se é lá ou se é aqui, tá, gente? É só o telefone. Acionou. Quem atende são os TARMs, que eu falei para vocês,
que são os telefonistas auxiliares de regulação médica ou os técnicos auxiliares de regulação médica. O que eles vão perguntar? Endereço, vão perguntar um ponto de referência, a idade da pessoa e o que está acontecendo. Rápido. É rápido se quem estiver ligando for rápido. Porque se quem estiver ligando, ligar e querer contar a história inteira do que aconteceu, vai demorar. Então, é só isso. Ah, meu pai está com dor no peito, eu moro na rua tal, número tal, fica perto de tal lugar, ele tem tantos anos. Pronto, é só isso, tá? Que daí agiliza o atendimento. Fique à vontade. A rodovia a gente também atende. Só que a gente dá prioridade porque a rodovia é conveniada, né, é concessionária. Então, geralmente, o que acontece? Eles atendem. Se é um caso grave, eles chamam ou vocês aqui para dar apoio ou lá Botucatu. E a gente vem de lá com uma unidade avançada. Da rodovia? Ah, então, mas aí a gente tem que ver como que a rodovia está instrumentalizada. Porque isso em todo o Brasil funciona dessa maneira. Se tem rodovia, eles chegam lá e eles solicitam o nosso apoio. Porque senão acontece assim, é o que acontece sempre. Tem um acidente na rodovia aqui. Todo mundo liga para todo mundo. E daí chega SAMU de Botucatu, SAMU de Areópolis, bombeiro. Então, o que o médico nosso fica esperando? A rodovia entrar em contato para ver se realmente precisa. Entendeu? Porque se a rodovia está atendendo, fica... então, não estava ainda. Entendi. Porque assim, é protocolo. E lá, por exemplo, eu vou dar uma experiência que vai acontecer aqui e vai acontecer em todas as cidades. Rodovia, primeiro é concessionária, porque faz parte deles, né? Eles ganham para fazer isso, tem a equipe e tudo mais. Se eles chegam e vê que é um acidente com múltiplas vítimas, aciona todo mundo. Vem SAMU, vem bombeiro, vem todo mundo. Agora, se eles não chamarem apoio e falar que está tranquilo, eles atendem. É assim que funciona. Em São Paulo é assim também. Tá? Eles que chamam. É geralmente o médico que liga para eles. Tá? Quando cai no SAMU, e não é caso de SAMU, o próprio médico nosso redireciona. Então, ele já entra em contato. Tá? Bom... Aí atendeu, pegou a ocorrência, né, nome rapidinho, demorou. Isso, gente, se vocês falarem, tem que ser muito rápido, porque senão atrasa o nosso atendimento. Então, né, a gente ouve algumas gravações que as pessoas contam um monte de coisa, e aí as TARMs falam assim, não, mas fala o seu endereço, e a pessoa não fala. Ou então, as pessoas ligam e não passam o endereço. Vou falar para vocês um caso que aconteceu. Era um caso de uma parada cardiorrespiratória, eu me lembro muito bem disso. E passaram para a gente o nome de uma rua. É perto do Correio. A rua existia em Botucatu, era perto do Correio, e a gente foi, e a gente procurava, mas, gente, não tem esse número na rua. Conclusão, a rua, inclusive, era aqui de Areópolis. Tinha o mesmo nome da rua aqui de Areópolis, e também era perto do Correio, coincidentemente. Então, assim, se não passar a informação corretamente quando os telefonistas perguntam, a gente pode, né, tá demorando para poder atender essa pessoa. Então, assim, às vezes ligar, é do lado da rodoviária. Poxa, mas e agora? Qual cidade é, né? Então, falar toda a informação certinha. Aí, gente, para telefonista, é só isso que vocês passam. O endereço para a ambulância poder chegar, mais ou menos o que está acontecendo, porque ela já vai avisar o médico, idade da pessoa, rápido. Aí, gente, quem vai conversar com vocês é o médico. Esse médico vai fazer perguntas para saber qual a real situação dessa vítima. Tá? Para saber também qual recurso ele vai disponibilizar. Então, por exemplo, está com dor no peito, ele vai perguntar, toma alguma medicação, como que é essa dor e tudo mais. Ele faz algumas perguntas. Enquanto o médico está perguntando, se for uma real situação de urgência e emergência, ele não vai terminar de falar com vocês para mandar a ambulância.
é automático. Enquanto ele está falando, a ambulância já está indo, ele já liberou a ambulância, tá? Não precisa esperar desligar. Aí as pessoas acham que não querem falar porque acham que tem que desligar o telefone para o médico mandar a ambulância. Mas como é por computador, não precisa desligar o telefone. Às vezes ele passa a orientação enquanto a ambulância está indo. Então, sei lá, um caso de engasgamento com criança, que a gente vê muito na televisão, né? O médico não orienta, vira de barriga para baixo, faz isso. Enquanto ele está falando tudo isso, a ambulância já está a caminho. Então, é importante ter calma para passar as informações. É interno lá. E daí já aciona via rádio. Então, é na hora. É a mesma coisa que se fosse, mesma coisa que acontece em Botucatu, acontece aqui. Então, o médico passa a ocorrência para os radiooperadores, eles já ligam e já vem, a ambulância já sai. Para a gente é a mesma coisa. Passa para o radiooperador, liga para a gente e a gente sai. Não tem como liberar a ambulância sem ligar. Tanto Botucatu quanto a Anhembi, Areópolis e Pardinho é o mesmo procedimento. É porque o município é muito pequeno, né? Então, às vezes, conhece um outro e chama. Aí eu vou falar uma coisa aqui que seria importante por conta disso. Se é uma coisa tranquila, vocês levam aqui para o pronto-socorro e resolve. Mas se é uma coisa muito grave, com o SAMU daqui, o médico direto já manda para a Unesp. Então, o paciente ele tem um atendimento de mais qualidade. Do que chega no pronto-socorro aqui, é atendido, daí depois manda para lá. Então, a gente já pode pular esse processo. Ah, tá. Esse caso... Pode falar? Desse caso, eu fiquei sabendo. E fui escutar as gravações para ver. Porque quando a gente ouve isso, a gente fica preocupado, né? Se coloca, poxa, né? O que será que aconteceu? Eu ouvi a gravação. E aí o que a gente fala de orientar a população a ligar de maneira adequada. Quando a pessoa ligou, ela estava desesperada. Isso é normal, gente. Porque se eu sofro um acidente, ou meu pai, minha família, eu vou ficar desesperado. Não importa se eu trabalho no SAMU ou não. Quando ela ligou... A hora que pediu o endereço, ela não passava o endereço. Era isso. Eu moro aqui na rua tal. Né? Carro. Apanharam num carro. Então, porque assim, quem está numa situação de emergência, a gente, às vezes é 2 minutos, mas para a gente é 10. Eu já passei por isso, então eu entendo isso. Entendi. Desceram na ambulância? Tá. Uhum. Entendi. Entendi. Eu vou explicar para vocês aqui já. Vou chegar nessa parte. Eu vou chegar aqui. Aqui no final desse slide eu vou chegar e vou falar. Espera aí que eu vou chegar e vou falar dessa parte.
Então, gente, conversou, o telefonista atendeu, é isso que eu estou falando. Tem que ter um pouco de calma e passar, porque se não passar, não adianta, não tem como mandar ambulância sem a gente saber pelo menos o endereço. Não dá. E às vezes é o que acontece, a gente fica desesperado mesmo, né? Quem já passou por uma emergência sabe como é que é. O médico pergunta, tem algumas perguntas, né, que eles são treinados, são médicos, que eles sabem se o caso é, né, de gravidade ou não. A básica que ele vai te fazer, está respirando? Tá. Não, se não estiver respirando, já manda a ambulância rápido. O que acontece é que a gente também tem que ter ciência que a gente não pode ligar lá, falar não está respirando, e a gente chegar lá está respirando, né? Porque tem pessoas que fazem isso, porque sabe que daí o SAMU vai ir. Então, a gente tem que ter consciência disso. Quem realmente precisa desse serviço. Então, o médico avaliou, ele pode estar orientando enquanto a ambulância já está indo. O radiooperador, como eu já disse, libera essa ambulância. E daí, gente, aqui vocês vão ter a unidade de suporte básico. Essa unidade de suporte básico vai na casa da pessoa e vai fazer uma avaliação. Isso, uma avaliação da vítima. Aí, o que acontece? A equipe vai lá, vai fazer toda uma avaliação para ver se aquilo que ela falou, realmente é dor no peito? Olha, realmente é dor no peito. Se for, por exemplo, suspeita de infarto, já começa a fazer a medicação na casa, né, para já adiantar o tratamento desse paciente. Então, já dá para fazer lá. Se precisar pôr soro, faz e tudo mais. Aí o médico vai fazer algumas perguntas para a gente. Está assim, está assado, está assim? Não, não está assado. Então, por exemplo, se ele achar que é um caso que não é de gravidade e tiver outro chamado, ele pode liberar na casa. Não sei o que aconteceu no dia, vai ter que olhar e tudo mais. Mas, por exemplo, assim, que acontece muito em Botucatu, porque a gente trabalha, a gente fica o dia inteiro na rua. Então, por exemplo, tem 5 pessoas que ligou para o SAMU. Ele precisa escolher, como encher agora, são 5 pessoas, eu tenho 2 viaturas, qual que eu vou mandar? Ele precisa triar essas vítimas e ver qual que é mais grave. Então, às vezes, a gente vai na casa, a pessoa não está tão mal quanto ela falou, e a gente acaba, né, ligando para uma ambulância ou outro recurso e buscar ela para poder atender a outra vítima. Entendi. Quando acontecer isso, vocês têm porta aberta para ligar. E a responsabilidade não é da equipe que está aqui, que isso fique muito claro. A responsabilidade é do médico que está lá na central de regulação. Porque ele que entendeu assim e porque triou o caso dessa maneira. Então, não tem a ver com a equipe de vocês. Isso é só para ficar claro. É só tomar um cuidado, que aqui é uma cidade pequena, né, e não tem tanto atendimento que nem Botucatu. Lá, por exemplo, a gente tem muita gente para atender. Então, a gente prioriza o SAMU para casos reais de urgência e emergência. E talvez esse médico ele teve esse pensamento, nossa, não vou mandar agora, por quê? Pode entrar um acidente, pode entrar alguma coisa grave, e aí não tem ambulância. Né, porque o tempo da ambulância ir, fazer a avaliação e tudo mais, ela demora, né, para atender esse paciente e fazer a avaliação. Muitas vezes você não sabe. Aí, gente,
a equipe atendeu, viu que é um paciente que precisa de um atendimento diferenciado, o médico ele já disponibiliza esse atendimento. Então, por exemplo, aqui vocês têm referência a São Manuel. Então, se é um caso um pouco mais grave, já vai direto para São Manuel ou já vai direto para a Unesp. Não precisa vir aqui, né, na unidade mista e fazer todo aquele processo de pedir transferência. Então, essa é uma facilidade que a gente tem com o SAMU, né, que isso é pactuado pelo Ministério da Saúde. Tá? Pode passar. Quando acionar o SAMU, então... Ah, eu caí e torci o pé. É caso de SAMU? Ah, dá para esperar vir uma ambulância branca, ou às vezes dá até para ir de carro, que a gente orienta. Né? O SAMU é para casos, por exemplo, queda de moto, que acontece aqui, batida de carro, dor no peito, falta de ar. Né? Eu fiz um levantamento das ocorrências de vocês e a gente vê que tem muita falta de ar, muita dor no peito que a gente atende. Então, é para esse tipo de ocorrência. Por quê? Uma falta de ar, por exemplo, uma crise de asma. Se a gente não atender rápido, essa pessoa pode ir a óbito. Né? E uma torção no pé, não, dá para esperar. Tá? Então, são por esses casos. E daí, no atendimento no local que a gente falou, né? Que aí tem N situações, né, que a gente ouve por aí. Esse é um caso que ele contou. Tem casos que eu já passei por atendimento. Então, a pessoa liga lá, fala que está passando mal, que está com dor de cabeça. Passam sinais e sintomas. A gente vai achando que é super grave. Quando a gente chega na porta da casa, a pessoa está de banho tomado e com a bolsa no ombro. Você fala, poxa, mas essa pessoa que está tão ruim assim? Então, às vezes, tem gente também que, às vezes, mente porque o SAMU chega rápido e leva rápido. Então, a gente tem que acabar lidando com tudo isso também. Né? Tem N histórias sobre isso. Aí, gente, só para passar para vocês um pouquinho, lembra que eu mostrei aquele desenho da rede lá? Rede de urgência e emergência? Existe rede de urgência e emergência, e existe rede cegonha, existe rede para paciente psiquiátrico. De todas essas redes, de todos esses funcionamentos, o SAMU, ele articula tudo isso. Então, por exemplo, um paciente psiquiátrico, ele vai ter um atendimento, né, no pronto-socorro lá, que é a rede de dependentes químicos que tem. É com o SAMU que transfere os casos graves. Gestante de alto risco, precisa ter transportada de uma maneira adequada. Então, só numa ambulância branca, né, só vai um acompanhante. O SAMU não, faz toda a monitorização, escuta o nenenzinho. Então, o SAMU faz parte dessa rede. Para receber recurso de todas essas redes, precisa ter o SAMU implantado. Aí eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia, quanto que o município recebe pela ambulância do SAMU. Lá em Botucatu, a gente recebe pela ambulância e pela central de regulação, tá? Que são os médicos. Pela central de regulação, a gente recebe 50 mil mensal. Só para manter os médicos 24 horas, os telefonistas e tudo mais, a gente gasta, em média, só com funcionários, 110 mil. Então, é uma coisa que em outros SAMUs é feita uma divisão para ajudar a pagar. Aqui, na regional nossa, Botucatu arca com toda a central de regulação. Então, vocês não auxiliam no custeio da central de regulação. Então, fica bem pesado também para Botucatu. Aí vocês têm a ambulância de suporte básica, que existe duas situações. Quando a gente implanta, a gente ganha R$13 mil. R$13.125. Quando a gente alcança algumas metas, então faz treinamento de pessoal, tem os protocolos, né, institucionalizados, tem tudo certinho, tudo como tem que funcionar o SAMU, esse recurso ele vai para 21.919. Hoje o nosso SAMU, né, a regional nossa é tido como um SAMU de excelência, então já é qualificado e a gente recebe por ambulância, que vocês recebem 21.919 para manter o SAMU aqui no município de vocês. Tá? Então, para pagar os funcionários e os gastos com as ambulâncias, que não são tantos, não tem tanto gasto assim, porque é um suporte básico, então não tem muita coisa, né, que acaba gastando. Volta só um pouquinho. Lá em cima eu escrevi Plano Regional de Ação, de Atenção às Urgências. Tá? Em todos esses municípios que eu coloquei no mapa, a gente tem um plano de urgência e emergência. Então, assim, paciente grave vai aqui, um paciente de AVC vai para tal hospital, um paciente com infarto vai para tal hospital. E o SAMU daqui de Areiópolis está dentro desse plano de urgência e emergência dos 61 municípios, eu acho que são, da DRS. Ali, gente, eu trouxe para vocês os atendimentos de vocês daqui, desde 2000, aqui eu coloquei 2011, desde o início. Então, lá, o primeiro ano. O laranja são as ligações que a gente recebe lá na central
e o azul são o que a ambulância foi. Por quê? Nem tudo que liga lá no SAMU é para ir ambulância. Então, às vezes, liga perguntando o número da central. Como que eu faço para ter uma ambulância para ter alta? Aí a gente orienta. Ou, às vezes, passa um caso que é só para transporte. Minha filha está com febre. Mas está bem agora? Está bem. Fala, então é só um transporte, a senhora liga nesse número. Então, alguns desses casos. Tá? Por isso que não é para tudo que vai ambulância. Trote também, tá? Aliás, Areópolis é o nosso campeão de trote. Gente, é um absurdo que tem de trote de Areópolis na nossa central de regulação. Botucatu a gente tem demais. Mas só para vocês terem uma noção do problema, a gente tem uma lista de todos os orelhões de Areópolis lá. De tanto trote que tem nessa cidade. Então, mamães, essas criançadas que ficam na rua a hora que saem das escolas, né, porque a gente escuta, a gente sabe que é criança, né, dá um puxãozinho de orelha, porque Areópolis é campeão. Olha lá, então, gente. Então, em 2011, a gente teve... 2011 foi a inauguração, tá? Então, foram só 6 meses, porque inaugurou no finalzinho de julho. Então, de agosto a dezembro, nós tivemos 1.520 ligações na central, tá? Uma média de 300 ligações por mês na central, com envio de ambulância numa média de 71. Então, assim, para um município de 10 mil habitantes, 70, né, saídas de ambulância... é um número considerável. Se a gente for pensar... Só para vocês terem uma ideia. Botucatu tem 130 mil, mais ou menos. A gente faz 3 vezes mais. Olha quanto mais de habitante a gente tem. A gente faz 300. Um pouquinho mais. Então, assim, a ambulância aqui sai bastante, né? Às vezes, até por ser uma cidade menor, a gente saber que não tem tanta ocorrência, o médico acaba liberando mais a ambulância, né? Então, ela sai muito, 70 vezes... Para uma população de 10 mil habitantes, é um número bem considerável. E isso ele se mantém. Vocês estão vendo lá, 2012, uma média de 224 ligações por mês e 74 atendimentos. Em 2013, foram 1.995 ligações, mais ou menos 160 por mês, e 64 saídas de ambulância mensal. E agora, em 2014, eu peguei esses dados hoje, então eu fiz até o final de julho, tá? Nós tivemos uma média de 115 ligações por mês e 48 saídas de ambulância, né? Ainda não acabou o ano para a gente fechar a estatística. Então, a ambulância sai bastante. Vocês viram que tem muita ligação, mas às vezes que é só uma orientação. Às vezes liga lá, doutor, minha filha está com isso. O que eu faço? Às vezes a pessoa só quer uma orientação, não quer ambulância, então também pode fazer isso lá, tá? Aí, gente, o que eu estava falando para vocês é que a gente segue algumas metas para poder vir recurso de qualificação e para manter a qualidade do atendimento. Um desses é a capacitação que o Ministério da Saúde oferece de graça para os profissionais do SAMU. Então, a gente faz uma parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde a gente treina todos os nossos profissionais. O ano passado, nós tivemos uma formatura, teve a turma de Areópolis que participa, esses treinamentos são regionais, então participa Botucatu, Areópolis, Pardinho, Embi, participa todo mundo. Então, eles ficaram quase que 1 ano fazendo um treinamento. Então, era 2 vezes por semana, 1 ano treinando esses funcionários, né, para ter um nível de atendimento de qualidade. Então, esse é o portal que a gente usa para a qualificação de médicos e enfermeiros. Pode passar. E esse é o que a gente usa para técnicos e auxiliares, que é o suporte avançado e o básico. Aqui, todos os profissionais do SAMU fizeram esse curso de suporte básico. Então, foi 1 ano de treinamento em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E aí, alguns projetos que a gente desenvolve, né, e que a gente deixa até como ideia para vocês também estarem desenvolvendo aqui. A gente participa de um projeto que chama Patrulha da Paz, isso lá em Botucatu, tá, gente? A gente faz uma associação com a Guarda, vai nas escolas, fala um pouquinho do SAMU. O SAMUzinho, a ideia do SAMUzinho em Botucatu foi trote. Então, a gente foi em todas as escolas falar do trote. Por que não passar trote? É uma coisa que eu acho interessante implantar no município também, né? Que a gente fez um projeto piloto, foi o primeiro ano que a gente fez lá em Botucatu, e que provavelmente a gente vai estender para os outros municípios. Então, levar a informação para a população, né? O que tem que passar quando liga no SAMU, por que não pode passar o trote, a gente faz com esse projeto.
Simulados, quando a gente tem simulado, participa a regional toda, né? Tá o Tião ali, que participou do último simulado com a gente, ele trabalha lá no SAMU. Então, a equipe faz parte desse treinamento lá, para poder estar também, né, passando por essa qualificação. As palestras e simpósios. O último evento que a gente teve foi o simpósio que a gente fez em julho, né, que a gente teve vários especialistas da Unesp, professores, doutores. A gente teve a presença de um professor ilustre na área do atendimento do trauma, o Dr. Dário Birulini, que ele é um professor da USP, um professor emérito, então foi super legal. Então, eu acho que contribuiu muito, né, para a qualidade dos atendimentos desses profissionais. E agora nós vamos implantar também o núcleo de educação permanente. Por quê? A qualificação, né, a capacitação desses profissionais, ela tem que ser constante. Então, às vezes, a gente treina um profissional para, sei lá, afogamento. Mas tem um afogamento a cada 2 anos. Mas tem que atender. Só, né? Então, a gente sempre está lembrando sobre isso, sempre está treinando para, quando tiver um caso, a gente está qualificado para poder atender. É isso. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? A gente pode conversar, sim, eu acho fundamental. E são os futuros adultos que vão estar aí, né, e que já aprendem desde pequeno como que tem que agir. Muito obrigado. O Herbert.